Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História e História do Recife. E nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do Ensino Fundamental. Especificamente, hoje nós vamos trabalhar com essa turminha boa do 6º ano. Nesse sentido, nós, como vocês sabem, nós passamos por um processo aqui de ampliação da nossa carga horária, então a gente dividiu aí História do Recife, como a gente fazia no ano passado. Então, nesse sentido, a gente vai ter agora toda semana uma aula de História, sozinha ali, isoladinha, e uma aula de História do Recife, também separada, né, por componente curricular. Nesse sentido, então, nós começamos com nossas aulas de História do Recife na semana passada. Não que a gente já não viesse trabalhando essas temáticas, mas a gente vinha intercalando com as aulas de História. Então, hoje a gente tem mais uma aula de História do Recife, onde a gente vai dar continuidade a uma temática, né, que a gente vinha apresentando na semana passada. Então, vejam, hoje, antes da gente começar a aula, como a gente sempre faz, todos aqueles prolegômenos, aquele resumão, né, aquela de informações, eu conto hoje com a ajuda da Raquel que está aqui no cantinho. Chega daí, Raquel. Ei, bateu, é isso aí. Então, Raquel, nossa intérprete de Libras, né, que junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis, né, para todos e todas, mais inclusivas, inclusive. Então, nesse sentido, se você também, né, não sabe ainda, tá, veja, a gente já vai entrar no recesso, e ainda tem gente que não sabe como faz, né, para acompanhar as nossas aulas do Educa Recife. Aí, veja, eu vou dar todas as informações aqui bem detalhadinhas. Você assiste a aula ao vivo agora pela manhã, a TV Nova, entre os canais 22.1, 22.4. Nesse sentido, nessa aula ela é reproduzida no turno da tarde, reprisada, a expressão correta, também pela TV Nova. Mas, ao terminar esta aula, a mesma vai para o canal do YouTube do Educa Recife. Então, você pode acessar mais uma vez a aula. Se você gostou da aula, quer assistir de novo, assiste. Aí não esquece, né? Foi para o YouTube aquele pacote completo, o joinha, certo, para cima se gostou, joinha para baixo se não gostou muito, comenta, faz perguntas, pode usar o chat lá os comentários do YouTube para fazer perguntas, e a gente, na medida do possível em que a gente vai olhando, porque tem todas as nossas demandas, vamos respondendo. Inclusive, faz um tempinho que eu não entro para ver os comentários, vou fazer isso agora, né? Quando a gente concluir nossas aulas. Então, veja, mas existe outra alternativa ainda. Billy Boy, nosso colega aí da produção, vai jogar no cantinho aqui, ó. Aí, ó, foi quase que mágico, ó. Os QR Codes. Então, você aponta o seu celular para o QR Code e ele vai direcionar você para a loja de aplicativos específica, seja Android ou iOS. Baixa o aplicativo do Educa Recife, instala, você vai ter acesso às aulas com internet financiada. Você não vai pagar do seu pacote de dados para acessar este aplicativo, né? E as aulas também, no final, elas vão para o repositório do aplicativo do Educa Recife. Então, já disse tudo, já conversamos muito aqui, vamos para a aula, ok? Vamos começar assistindo um pequeno vídeo. Então, eu vou passar aqui o vídeo. Aí, dá-lhe o play, Billy Boy, beleza? Quase 28% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas de maçã produzida no Brasil para o exterior quase dobraram no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2020.
Nos últimos 2 anos, o embarque da fruta para o exterior ficou na casa das 50 mil toneladas. Já de janeiro a junho de 2021, esse total ultrapassou as 90 mil toneladas. Na lista de países que mais compraram maçã brasileira este ano, está a Índia em primeiro lugar, seguida de Bangladesh e Rússia. No primeiro semestre fica muito pressionado os preços no mercado interno. Então, como nós temos uma variedade que ela é mundial, 2 variedades, a Gala e a Fuji, que são variedades que o mercado internacional aceita bem, então a oportunidade é a gente exportar para diminuir um pouco, né, essa oferta no mercado interno, principalmente no primeiro semestre. O país teve bom desempenho também na exportação de melão, manga, limão, banana e melancia. O volume total de frutas exportadas nos 6 primeiros meses do ano foi quase 28% maior que em relação ao mesmo período do ano passado. O bom desempenho está associado principalmente à desvalorização do real frente ao dólar e ao euro, a boa qualidade das frutas, além da demanda externa aquecida. Nós analisamos dados da comercialização em 9 capitais do país, dados de oferta, de preços, também trazemos informações de importação e exportação dessa pauta de produtos. Pois bem, então o que é que a gente visualiza aí, né, a partir do vídeo? Então a gente vê uma reportagem, né, que mostra a questão da exportação de frutas cultivadas aqui no nosso território nacional. Então a gente vê manga, né, maçã, limão, banana. Então a gente vê várias frutas que são transportadas, né, são exportadas para outros territórios do mundo. E o que é que a gente pode apreender com isso, né? Aí para isso a gente vai observar algumas imagens, né, para vocês tentarem entender por que é que a gente trouxe essa reportagem, né, para ligar com o conteúdo aí da nossa aula de hoje. Então veja, observem essas imagens aí. A gente tem aí no canto esquerdo da tela, certo? Aparece uma pintura aí para vocês observarem, colocando aí, ó, por título aí, ó, bananas, goiabas e outras frutas. Daqui do outro lado, no lado direito, a gente tem, ó, natureza morta com melancia, abacaxi e outras frutas brasileiras. Então a gente, ó, observa aqui a melancia, a gente tem aqui em cima a laranja, caju, certo? Temos aqui, ó, uva, a gente tem o abacaxi, a gente tem o maracujá, certo? Então a gente tem várias frutas, né? Então isso é um estilo de pintura, né, que a gente chama de natureza morta, né? Um estilo de pintura que foi desenvolvido, né, por alguns artistas, e eles retratavam o quê? Retratavam coisas, né, dos locais que eles estavam, né, ali tentando representar, ok? Tentando representar, mas neste sentido que a gente observa, né, que tudo aquilo ali já está morto, né? Ou no caso da fruta aí, né, você colheu as frutas, coloca ali, então enquadra como natureza morta. Aí veja. Então o que é que a gente observa? A gente viu, né, que a gente tem aí frutas que eram consideradas, né, como frutas exóticas. Exóticas para quem? Certo? Primeiro, o que é o conceito de exótico? Exótico seria aquilo que é muito estranho, certo? Para quem observa. Então, perdão. Então, nesse sentido, você olha, né, você tá andando no meio da rua, aí vem, você observa. Não, você tá, por exemplo, você tá na orla da praia, né? Todo mundo lá em traje de banho, aí de uma hora para outra tá lá caminhando um camarada, né, todo engravatado, né, terno e gravata, e o cara entra dentro d'água com terno, gravata e tudo. Esse camarada é estranho, né? Ele tá meio estranho aí, né? Ele pode nem ser, mas ele tá meio estranho aí, tá usando algo, uma vestimenta que não condiz com o local no qual ele está. Então você pode achar aquilo ali exótico, certo? Ou seja, bem diferente do normal. A mesma coisa também, né? Vamos dar um exemplo contrário. Está havendo uma cerimônia de casamento,
Aí um dos convidados chega lá trajando, né, sunga de praia, certo? O negócio não tá, a coisa não tá normal, né, Billy, né, Dalila? O negócio não tá normal, né? O cara entrar num casamento lá de sunga, né? Eu não sei que seja alguma encenação, esse cara tá meio perturbado do juízo. Então, nesse sentido, né, o exótico é aquilo que é considerado muito diferente, né? O que foge muito ao padrão que a gente está acostumado. E por que que a gente observa isso, certo? O que é que a gente observa isso? A gente observa isso porque muitas das frutas que eram encontradas aqui no Brasil, elas não existiam lá na Europa. Então, para os europeus, estas frutas eram exóticas. Mas, ao mesmo tempo, a forma como os europeus se vestiam era totalmente diferente da forma como os indígenas, né, os povos originais aqui se vestiam. Então isso fazia com que os europeus, naquele momento, fossem considerados figuras exóticas, né, para os indígenas. E eles tinham assim alguns utensílios, né, que eram considerados tão exóticos, né, que chamavam a atenção, e os indígenas trocavam alguns daqueles utensílios, como espelho, escova de cabelo, né, com os portugueses, né, mais na frente, né, pelo carregamento aí de algumas madeiras de pau-brasil, né. Mas vamos observar mais algumas imagens. Observa aqui, ó. Amplia aí, por favor, Billy Boy. Então a gente tem aqui, ó, no lado esquerdo do mapa aqui, tudo isso aqui, ó, é fotos de um mercado nos Estados Unidos. Essa foto aqui, essas fotos são do meu acervo pessoal. 2 amigos meus, né, que moram nos Estados Unidos, mandaram essas fotos, né, para a gente poder ilustrar a nossa aula. Então, mercado, ó, nos Estados Unidos. Aí aqui a gente tem a seção no lado esquerdo. Observa, lá em cima na imagem, no lado esquerdo, tá lá, ó, Brasil. Brasil com Z, porque é como os americanos, eles grafam, né, o nome do nosso país, né, Brasil, com Z. Do outro lado aqui a gente tem, ó, uma máquina de fazer aqui, ó, sugar cane juice, certo? Seria o suco de cana de açúcar, né? Então, em outras palavras, o nosso velho e bom caldo de cana, certo? Caldo de cana com um pãozinho doce, com um bolinho de bacia, né? Ele desce travando às vezes, mas é gostoso, né, não, Billy? Então, olha, aí nesse sentido aqui, ó, a gente tem, ó, a cana, bota a cana aqui, ó, aqui inclusive botar a cana, tem aqui a recomendação para não colocar a mão, senão a mão vai moer, né? Então bota a cana, ela vai sair aqui, ó, vai ser depositado o caldo aqui, aqui é só abrir a torneirinha, encher e tomar o seu caldo de cana aqui, ó. No caso lá, um caldo de cana, né, de aproximadamente 400 ml, né, 300 ml sai por $6, certo? Lá é caro, ó, $6, multiplica aí o dólar, R$5, 30 conto, né, um copinho de 300 ml hoje, né, de caldo de cana, né. E aqui, ó, já seria o dobro, né? Se aqui 300 é 600, na verdade 500, né? É 16 flores, né? Acho que está em torno de 500 e 1 litro, né? Então, 500 ml, 30 conto, 1 litro aqui, ó, quase R$60, né? Por quê? Produto importado, considerado exótico, né? Então tem um valor mais caro, né? Quando vai para o estrangeiro. Outro aqui, ó, ainda mercado lá nos Estados Unidos, então veja, laranja, tomate, ó, certo? Então, aqui, ó, abacate. Então, várias frutas. Detalhe, muitas dessas frutas importadas, ó. Então, como por exemplo, suco orgânico, né, de manga, certo? Aqui, ó, banana, certo? O inhame. Vejam, essa daqui, ó, esse inhame aqui, produzido na Costa Rica, certo? A banana aqui é colombiana, certo? Então, essa aqui é regulamentado pela questão, né, tipo uma Anvisa, né, não uma Anvisa, né, mas a vigilância sanitária, né, é mais ou menos a mesma coisa, né, lá nos Estados Unidos. Então, produtos, ó, de fora, ó, veja, esse suco aqui eu tomei demais, o Maguari, ó, até o merchandise aí gratuito, mas veja, por quê? Produtos feitos aqui, ó, no Brasil, ó. Aí veja aqui, ó, o Maguari embaixo da fruta, ó. Veja então, ó, produtos que a gente encontra nos nossos mercados, porque tudo isso aqui são produtos, né, brasileiros, né, mandados lá para os Estados Unidos, ok? O que é que a gente observa? Observa, né, que essas frutas,
exóticas pintadas aí pelos artistas holandeses. Hoje elas são exportadas para diversos países do mundo. Isso com uma grande facilidade, né? Porque certas frutas dessas não podiam ser importadas, né? Lá pela Europa por conta da questão do tempo de viagem que existia. Então você levava a média de 25 a 30, 40 dias, né, de viagem de barco para cruzar, né, com as caravelas, né, o Oceano Atlântico daqui de Recife, né, para Portugal. Então, até que isso tudo chegasse lá, essas frutas estariam estragadas. O que é que eles fizeram? Quando não criaram forma, né, de exportar daqui para lá as sementes, né? Então, somente mais na frente é que eles desenvolveram técnicas, né, para conseguir armazenar isso daí e carregar, né, para outro continente. Mas vejam, por isso que essas frutas eram consideradas exóticas, em outras palavras, eram frutas não existentes no território e raras, né? É difícil, né, você ter a possibilidade, morando lá no estrangeiro, de consumir frutas daqui do Brasil. Por quê? Porque essas frutas, elas eram frutas típicas daqui do território, né? Então, vejam, por que a gente falou tudo isso? Porque a gente vai tentar entender aqui um pouquinho sobre a obra de alguns artistas do período holandês em Pernambuco. Lembram que na aula passada a gente falou sobre a invasão holandesa, o governo de Nassau, né? Então, hoje a gente vai trazer contribuição aí dos holandeses, né, para a arte aqui na história do Recife, na história de Pernambuco. Então, a gente observa que muitos artistas, né, foram convocados, né, com Nassau, porque Nassau trouxe, né, para tentar urbanizar o Recife, ele trouxe arquitetos, urbanistas, engenheiros, artistas, pintores, certo? Então, nesse sentido, ele trouxe uma grande quantidade de profissionais, né, que trabalhariam nessa organização territorial aí, né, e urbanística, né, da cidade do Recife. Nesse sentido, ele trouxe artistas e cientistas que se instalaram em Recife, né? Então, dentre esses artistas, a gente pode apontar, por exemplo, os pintores Franz Post e Albert Eckhout. Então, a gente vai tentar falar nesse final da nossa aula a respeito desses artistas. Começando pelo Franz Post. Então, aqui ó, tem aquilo que seria tipo um autorretrato, né, do Franz Post, né? Pintor holandês aí, ó. Então, ele nasceu aí em 1612 e faleceu em 1680, veio na comitiva, né, do Maurício de Nassau e se tornou o primeiro paisagista do Brasil no século XVII. Então, Franz Post, ele vai ocupar o cargo aí, né, o quadro, né, de primeiro pintor paisagista. O que é um pintor paisagista? É um pintor que vai, como o nome sugere, pintar paisagens, certo? Sejam essas pinturas de paisagem feitas em loco, ou sejam essas pinturas feitas, né, a partir da memória, né? Ele vai, visita, grava na memória e depois faz um retrato daquilo que ele lembra, né, daquilo que ele visualizou. Ele chegou ao porto de Recife no dia 23 de janeiro de 1637, né? No mesmo ano de sua chegada a Pernambuco, ele pintou a sua primeira tela, a ilha de Itamaracá. Essa tela aqui, ó. Então, aí a gente tem, ó, uma representação da pintura, né, do Franz Post. E detalhe, essa pintura foi feita em loco. Desculpa, gente. Em outras palavras, essa... Eita! A tosse. Café. Então, calma aí, eu vou me recompor. Então, tá todo mundo aqui hoje assim, com essa tosse, né? Clima frio, aquela coisa toda. Então, deixa eu me recompor. Vamos lá. Recapitulando, nesse sentido, o que é que a gente tem? Ele pinta essa tela no local. Então, ele traz aí, né, todo o material dele, né, para o local e ali ele retrata, né? Então a gente observa que ele está aqui, ó, de um lado do rio, do outro lado a gente tem a ilha de
Itamaracá, certo? Então aqui, ó, ilha de Itamaracá, e ele está aqui do outro lado do rio. Imagine você hoje, né, quem nunca foi visitar Itamaracá, ou para quem já foi, hoje tem a ponte, né, que passa ali dos municípios, né? Então você está ali de um lado da ponte e a imagem está do outro lado, ok? Então, nesse sentido, como eu disse, as suas imagens foram os primeiros registros pintados diretamente no local, ok? Em 1644, ele retorna para a Holanda e continuou a pintar as paisagens brasileiras, realizando uma centena de quadros baseados aí em seus esboços e desenhos. Então vamos ver aqui algumas obras, né, do Franz Post. Eu vou passar primeiro e dar um tempinho para vocês observarem. O que é que a gente tem? A gente tem aqui, ó, o Forte Frederik Hendrik, certo? Ele está visto lá no final, aqui, ó, o Forte, certo? O Frederik Hendrik, ok? Então, essa também é uma imagem, né, do Franz Post. Aqui, ó, Rio São Francisco, pintura do Rio São Francisco. E observem, uma coisa interessante que a gente vai ver é que ele costumava pintar mostrando toda a fauna e a flora local. Então a gente tem aqui, ó, uma capivara, ok? Então a capivara aqui, ó, fazendo parte aí da fauna, né, do Rio São Francisco, né? A capivara, né, ela geralmente o habitat, né, desse animal é muito próximo aí dos rios, né? Então, veja, a Cachoeira de Paulo Afonso, outra imagem, né, do Franz Post, ok? E aqui, ó, uma paisagem no Brasil. Observe que ele dava muito destaque, né, para a flora. Então aqui a gente tem, ó, frutas, aqui, ó, abacaxi, certo? Algo parecido com um cactus aqui, ó, um mandacaru, alguma coisa nesse sentido, e uma vila lá atrás, né? Retratando o que, né? Como era a realidade desses locais na época, ok? Aí aqui, ó, vista de Olinda. Então observa aí, ó, Olinda como era, ó, bem diferente na época. Também, ó, mais arborizada. Aqui a gente tem uma imagem da igreja, né, que fica lá no alto, né? Em Olinda, algumas pequenas, né, moradias. Vê aqui um grupo de escravos, provavelmente aqui nessa região, outro grupo aqui, envolvendo aqui, né, alguns escravos e senhores. Então, ele pintava tudo isso, né? As obras do Franz Post, elas retratavam o que a gente chama de natureza ou natureza morta, né? Então, ele retratava, como eu disse, né, ele pintava muitas coisas, né, referentes a fauna, né, a flora, certo? A vista do local, certo? Então a gente tem aí que ele mostrava muitos elementos locais do Brasil, né? Já por sua vez, para a gente ir encerrando, Albert Eckhout, né, outro personagem, né, outro pintor holandês nesse período. Então aqui, ó, a gente tem uma imagem que é o retrato de Dom Miguel de Castro, né? Então veja, ele faz o desenho de uma pessoa, né, da época em que ele esteve presente aqui, e ó, a pessoa é uma pessoa negra, certo? Então ele vai retratar a obra do Eckhout e, por sua vez, ela vai retratar muito também pessoas, né? Então vamos lá. Ele foi um desenhista holandês, né, que veio também com a comitiva de Nassau aqui para Pernambuco, né, em 1637. Aí veja, dividiu com Franz Post a tarefa de retratar o Brasil para os europeus. Então, vejam, gente, quando a gente tem aí esses artistas que vêm junto com um representante do Estado, né, em alguma comitiva, a gente observa que esses artistas, eles fazem parte, né, também de um projeto aí do governo, né? Então, eles vêm com a finalidade de retratar, né, para levar essas informações para os seus superiores, né? Então, existe aí também essa perspectiva. Então, ele veio para o Recife como membro
de um ativo grupo de estudiosos da corte de Nassau, né? Desenvolveu um trabalho muito grande aí em termos documental, né? E sem precedentes aí no continente americano. E o que é que incluía a obra dele? Desenhos, telas, essencialmente sobre frutas, flores, animais e índios ou indígenas, né? Então, continuou em Groningen, né, quando ele voltou à Holanda, ainda patrocinado por Nassau. O trabalho dele continua. E vai retratar os primeiros habitantes do país, entre os quais mulatos, mamelucos e negros, sendo o quadro, né? Então, algumas obras vamos encerrar nossa aula com algumas obras do Eckhout, né? Aqui, ó, natureza morta com mandioca e cocos. Então, veja, de um lado esquerdo, né? A representação, né, da mandioca. Vejam, isso é aquele estilo que a gente falou, né? Acho que a professora Vilma, de artes, né, ela tem uma aula especificamente aí sobre a questão do estilo da natureza morta. Vocês podem pesquisar isso depois no canal do YouTube, né, do Educa Recife, mas a gente tem esse estilo, né? Natureza morta e aqui, ó, coco, né, ele retratando coco, né? Detalhe, né, que o coco era uma árvore que não existia aqui, né? Então foi trazida inclusive pelos portugueses aqui para o Brasil, né? Por isso que a gente vê uma concentração muito grande de coqueiros na região do litoral, porque foi a primeira área de ocupação, né, dos portugueses, ok? Então aqui, ó, do outro lado, abóboras e melões, que é o melão, né? E a abóbora. Aqui, ó, aqui a gente não teria um melão, né? Pela questão do caroço, muito mais provável aí pela cor, né, que seja uma manga. Mas aqui, ó, melão e abóbora, né? E aqui, ó, uma aracanguá, né, que é um tipo de ararinha, né? Então ele retratou também, ó. OK? Aí o guará, certo? Um outro tipo de pássaro, né? O juruva, também são pássaros. Lembrando, né, como a gente disse, ele vai retratar a natureza, né? Animais, plantas, né? E pessoas, né? Então aqui, ó, a dança dos tarairius, né, que são os tapuias. Então a gente aí, ó, representou, certo, a pintura aí, ó, do Eckhout, né, representando os indígenas, né, locais, né? Do outro lado, né, a mulher negra, né, de origem banto com seu filho, e aqui é um guerreiro africano na época de Gangazumba. Gangazumba era o chefe do quilombo de Palmares, certo? Que quando ele vai falecer, quem vai assumir o quilombo é o Zumbi de Palmares, né? Muito bem aí representado, né, no panteão, né, de personagens, né, importantes aí para a história, né, do Brasil, ok? Mulher tapuia canibal, ó, detalhe aqui, ó, tá carregando pedaço aí da alimentação dela, né? Que não é uma coisa tão legal, mas era, né, era uma prática. Alguns indígenas tinham uma prática aí da antropofagia, ok? Então, por fim, sob a orientação do seu professor ou professora, elabore um mapa mental apresentando as principais características das obras dos pintores holandeses. No mais é isso, gente. Eu agradeço aí a Raquel, aqui a nossa intérprete. No mais é isso. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.